Agradecer aos pais mais uma vez por trazerem os seus filhos. Agradecer como pastor e líder espiritual. E sabe a importância de nós criarmos os nossos filhos? E nós estamos sempre mostrando e evidenciando o quanto isso é fundamental para a caminhada dos pequeninos. Nós possamos continuar investindo, que nós possamos continuar dando um bom exemplo, trazendo as crianças a esse lugar, porque aqui elas são ensinadas dentro das Sagradas Escrituras, no proceder, no agir, no pensar, cultivando bons princípios, num mundo tão difícil, tão complexo quanto o nosso, na linguagem própria de cada faixa etária. Mas é isso que acontece quando os nossos filhos são educados segundo a vontade do nosso Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. O capítulo é o capítulo de número 3. Nós leremos o primeiro versículo, iremos até o 17. Eu vou ler, os irmãos acompanharão da maneira que se encontra. Colossenses 3, de 1 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, depois de nós lermos a tua palavra, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, possa nos dar entendimento, que possa nos iluminar, e que possamos sair daqui, Senhor, conscientes daquilo que tu mesmo, Senhor, requer de cada um de nós a partir da tua palavra.
É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele ministra essa palavra a uma igreja que pregava o evangelho da salvação e muitos se convertiam. A partir da experiência em Antioquia, a igreja começou a experimentar aquilo que o próprio Cristo propôs para a igreja como missão: pregar o evangelho a partir de Jerusalém, alcançando a Judéia, Samaria e indo até os confins da terra, alcançando outras culturas, outras mentalidades. E a partir de Antioquia, isso começa a se tornar realidade. E aqui, Paulo já está escrevendo para igrejas onde muitos convertidos estavam congregando, advindos das mais variadas culturas, filosofias, mentalidades, estavam ali fazendo parte agora da igreja de Cristo. Levando em consideração que tudo isso traz implicações, nós precisamos considerar que a igreja, como projeto de Cristo para todos os seus, ela se dá e ela caminha a partir do senhorio dele. Então, há essa possibilidade de nós estarmos unidos, porque essa possibilidade é a partir do senhorio de Cristo. É nele que nós estamos unidos. E o tema do sermão essa noite é: somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Ele começa o capítulo 3 dizendo aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã. Interessante que nós estamos tocando, Deus está falando conosco novamente nesse primeiro ponto do sermão, agora à noite. Unidos na morte para a vida. Por quê? Porque todos nós, a nossa condição como humanos, independente da cultura, independente da nossa condição econômica, financeira, do nosso intelecto, todos os homens diante de Deus se encontram mortos em seus delitos e pecados. Não tem ninguém que esteja em melhor condição diante de Deus. Todos iguais na morte. Na condição enquanto pecadores. Mas aqueles que têm um encontro genuíno com Cristo, estes experimentam a ressurreição nele. Uma vida nova, não é isso? E aí, também, como ressurretos, vivos, nós somos um. E a nossa condição é a mesma. Nessa condição, não tem ninguém que esteja num estágio superior ao outro. Todos nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. É interessante porque no verso 11, ele deixa isso muito claro: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em... Ele é tudo em... Ele é tudo em... Somos um em Cristo Jesus. E Ele é tudo em todos. Não há nada que agora, com essa vida nova, que me foi dada por Ele, que seja propriamente meu, inerente à minha própria condição. Não, é tudo a partir dele. É vida nele. E aí, é para todos nós. Quando ele escreve isso, no versículo 11, a gente vai entender que
com respeito à maneira de proceder, de viver, tudo isso é a partir dessa verdade. Porque não é a maneira própria do André, do José, do João, do Pedro. Todos um em Cristo. E somos aqueles que, chamados por Ele, vivemos segundo o seu senhorio. Cristo, portanto, é tudo em todos. E é isso que Paulo está destacando no texto que nós acabamos de ler. Não é a proposta de Paulo para a vida dos homens. É a proposta de Deus, e só é possível viver essa proposta a partir do agir dele, porque isso é graça. Veja, a gente precisa entender essa questão. A graça de Deus diz respeito à salvação, mas diz respeito também à nossa condição de vivermos uma vida segundo aquilo que a própria palavra nos propõe. Isso é graça. Não somos nós que decidimos viver assim. Não somos nós que decidimos viver segundo a vontade de Deus. Não, é graça. É um agir de Deus na minha vida, no meu coração, mudando a minha maneira. Aí Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, que é uma mudança de mente. Lembra? Metanoia, no original. É uma transformação de mente, mentalidade. Pensa bem, a gente tinha um jeito de pensar o mundo, porque o nosso jeito de pensar o mundo dita as nossas atitudes, as nossas intenções, não dita a nossa maneira. O conjunto dos princípios que regem a nossa vida ditam a nossa maneira, a nossa postura, como nós nos pronunciamos diante da realidade. Aí ele vai dizer assim: em Cristo há uma mudança de mente. Agora, uma mente mudada, uma mente segundo aquilo que o próprio Cristo propõe para nós. Bom, na morte para a vida, estávamos mortos, mas em Cristo revivemos, eu e você, todos na mesma condição, na condição de morte. Agora, alcançados pela graça, o derramamento do sangue do Cordeiro, estamos experimentando vida a partir do Cristo. Estamos igualados ou não estamos? Somos todos um só em Cristo Jesus ou não somos? Esse é o argumento que Paulo está trabalhando. Pastor, por que se faz necessário essa palavra no dia de hoje? Se faz necessário num tempo onde os homens estão divididos em suas opiniões, aonde cada um defende a sua ideia, a sua maneira, a sua mentalidade, com todo o seu vigor e toda a sua força. É como que houvesse uma competição para saber quem tem a melhor ideia e quem tem a razão. Paulo está dizendo, agora nós estamos vivendo aquilo que o próprio Cristo propõe para nós. Então já não é mais a minha ideia, já não é mais a minha maneira, porque isso nos separa. Isso nos separaria, aqui, como nós acabamos de ver no verso 11, separaria o grego do judeu, o judeu do grego. Separaria o circunciso do incircunciso, separaria o bárbaro do cita, separaria o escravo do livre, separaria. Isso separa, isso divide. Mas ele diz assim: porém, em Cristo todas essas barreiras caem, porque quando nós participamos da ceia, a gente sempre coloca essa questão. O sangue de Cristo, ele acabou com aquela separação, derramado, acabou com aquela separação que havia entre nós e o trono da graça de Deus, mas também acabou com a separação que havia entre a minha vida e a tua. Caiu por terra. Nós nos tornamos um só corpo como igreja. Isso é união. Um só corpo, cujo cabeça é quem? É Cristo. E ele já começa dizendo isso em Colossenses, no capítulo 1, que foi o texto da liturgia dessa noite. Cristo, o cabeça da igreja, o corpo, unido, funcionando
para o bem comum. E aí, ele diz, e eu gostaria de destacar esse outro ponto, que nós somos um em Cristo, revestidos para o novo. Um novo proceder, versículos 10 a 12. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, e aí a gente já leu. E aí o versículo 12, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5. Fruto do Espírito Santo é aquilo que o crente manifesta de maneira natural na sua vida, a partir do operar de Deus, capacitando-o para isso. Assim como é natural a laranjeira oferecer laranja no tempo propício, é natural na minha vida e na tua, a partir dessa relação que nós temos com Deus, é natural oferecermos o fruto do Espírito. E é tão lindo, né? Porque diz assim, nós somos eleitos de Deus, santos, amados, separados, veja, santos nesse sentido, separados para isso, por Ele, separados para isso, por Ele. Veja, então é o operar dele, não é assim, para gente que tem uma natureza um pouco melhor na igreja, aí é amável, aí é natural que ele seja misericordioso, porque tem uns outros que são mais duros, mais difíceis. Não, ele está falando para todo aquele que nasceu, todo aquele que ressuscitou em Cristo Jesus, todo aquele que veio da morte para a vida. Essa é a proposta, oferecemos o bom fruto. Aí ele vai dizer, termos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. É o proceder. Veja, se no capítulo 3 ele diz que nós estamos aguardando para experimentarmos em Cristo uma vida glorificada, e ele diz no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele está dizendo isso. Ele está falando que nós vamos experimentar em Cristo. Mas agora ele está dizendo, enquanto aqui nós estamos, ou estivermos, nós também estaremos impactados por esse operar de Deus em favor de nós estaremos, irmãos, revestidos com uma nova vestimenta que determina o nosso proceder. Interessante que antes ele vem dizendo que nós andávamos outrora, em outro tempo, em pecado, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, quer dizer, estávamos mortos. Por essas coisas é que vem a ira de Deus, nós estávamos mortos. Mas aí ele diz assim, agora essas vestes foram tiradas e nós fomos revestidos por uma vestimenta nova, e agora nós andamos segundo os princípios de Deus. Irmãos, a igreja sempre foi lugar de acolhimento. A mensagem pregada dos púlpitos das igrejas genuinamente cristãs sempre foram mensagens pregadas para que o homem pudesse ser impactado e pudesse perceber que a proposta de Deus para nós é o amor. A possibilidade de vivermos em paz enquanto aqui nós estamos, unidos.
A igreja é o lugar onde os homens cansados e sobrecarregados, como disse o presbítero Silas numa mensagem outro dia, possam encontrar um oásis, um lugar onde possam matar a sua sede. A igreja sempre foi esse lugar, e a igreja nunca poderá deixar de ser esse lugar que traz os homens para viverem em união a partir do Cristo. Se a gente pega o texto, e ele está dizendo a mesma coisa, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, quer dizer, portanto, uma mensagem recorrente, ele diz assim: pois todos vós, a partir do verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo os revestiram. Olha, ele está usando até as mesmas palavras. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí isso vai se manifestar no nosso proceder, na nossa maneira de falar, no nosso discurso. Um discurso que nasce do céu, uma postura que é forjada no amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Não segundo as nossas armas, não segundo as armaduras que nós forjamos com as nossas próprias mãos, nas forjas do ódio, da intolerância. Não! Forjados por Deus, em amor, na capacidade de perdoar, na capacidade de vivermos unidos, mesmo que diferentes, juntos, num só corpo, numa mesma família, a Igreja de Cristo. Revestidos para um novo proceder, a partir de quê? A partir da palavra, a partir do louvor, em comunhão. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja, como, pastor? Como nós vamos nos revestir e como o nosso proceder poderá ser ditado, moldado, a nossa mente transformada. Aí ele diz: pela palavra e pelo louvor a Deus. Não há nada que possa modificar o homem, nada que possa modificar o homem, que senão a palavra de Deus. Quando nos apartamos da palavra, nos embrutecemos. Quando nos afastamos da palavra, cogitamos daquilo que é próprio do nosso coração. Mas quando nós nos colocamos submissos à palavra, aí nós vamos ganhando a forma. E aí o processo de santificação se dá, e quinta-feira nós estamos estudando isso, a partir da palavra. Eu me lembro, há algum tempo, eu vou pedir permissão a ela, nossa irmã Tatiana entrou por essas portas, e a gente estava estudando a palavra de Deus na quinta-feira, falando sobre a igreja. Nós estamos falando sobre a igreja, e a nossa irmã chorou durante todo o estudo bíblico. Quando terminou, ela me pediu para nós estarmos conversando no gabinete, e ela diz assim: pastor, chorei o tempo todo porque encontrei a palavra. Foi ou não foi, meu irmão? As minhas lágrimas é porque eu tinha aceito a palavra, porque eu estava em busca da palavra, porque eu orava em casa e pedia a Deus que eu pudesse estar num lugar para ouvir a palavra. Eu sei que a gente precisa de cura, de tratamento, eu sei que a gente precisa de um agir de Deus na nossa vida, em prol da nossa família, eu sei de tudo isso, mas eu sinto na minha alma que não há nada que seja mais urgente do que
que ouvir a palavra. Foi, não foi, minha irmã? Nós choramos juntos, não foi? Terminamos o estudo quinta-feira, o marido me procurou aqui e disse para mim coisa semelhante. Foi, pastor, a palavra tem me impactado de uma tal forma que o senhor não sabe o quanto essa palavra tem abençoado a minha vida. Quinta-feira agora. Eu estou dizendo para os irmãos que não há outra possibilidade para a igreja que senão abençoar vidas pregando a palavra. Eu vou abençoar vidas fazendo o que, pastor? Pregando a palavra. Como nós iremos confortar os corações? Pregando a palavra. Como nós iremos cuidar de homens e mulheres que estão se sentindo necessitados? Pregando a palavra. Porque senão a gente começa a incorrer no risco, irmãos, de buscarmos outras formas para ajudar, em detrimento da pregação genuína do Evangelho de Cristo. Tudo que a Tatiana precisava, era ouvir a palavra. Enquanto se pregava a palavra na quinta-feira do estudo bíblico, ela chorava, porque o coração ardia, porque uma necessidade estava sendo satisfeita, porque a fome estava sendo saciada, porque a sede que ela tinha agora era algo passado, porque ela bebeu na fonte inesgotável do amor de Deus. Amém? Eu precisava desse testemunho, minha irmã. Eu precisava desse testemunho, porque aqui é lugar de transformação. Eu falava isso há muito tempo. Antes do Nicodemo dizer nas redes sociais, eu dizia isso aqui há anos. Vocês são minha testemunha. Quinta-feira é culto de libertação na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu falava isso há muito tempo. Logo que eu cheguei aqui, há 13 anos atrás, quinta-feira é dia de libertação. A partir de quê? Da palavra. E Paulo está dizendo aqui, ó, esse novo proceder só pode ser a partir da palavra. E ele diz mais, e a partir do louvor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu sou impactado pela palavra, o meu coração se volta para Deus em louvor e adoração, porque não há outra forma. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e revivi. Aí, impactado por essa palavra, agora eu me ajoelho diante dele e glorifico o seu nome. A minha vida toda a serviço dele. Diz o texto, que o cego estava à margem, gritou por misericórdia. A multidão tentou calar a sua voz, ele gritou ainda muito mais. Diz o texto que Jesus se deteve. E eles disseram, Jesus quer ter contigo. Jesus faz a pergunta, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê. Ele imediatamente passou a enxergar. E diz o texto que ele larga a beira do caminho e segue Jesus estrada fora. Aí o meu passo vira louvor, a minha disposição vira louvor, a minha forma de viver vira louvor. Aí o meu pé no caminho vira louvor, porque agora é tudo para Ele, porque agora eu sigo a Ele. Toda honra e toda glória, eu louvo a Deus com a minha vida. E aí eu quero terminar com o versículo 17 para a gente perceber se não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. No mundo em crise, no mundo de dissensões, nós somos o oásis. E nunca deixaremos de ser. Independente daquilo que aconteça lá fora, independente de como as coisas caminhem na sociedade à nossa volta, aqui é o lugar daqueles que são um em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.